parte da tarde, com o compromisso aí da pontualidade. Vamos começar agora o primeiro painel do bloco, o impacto da inteligência artificial na produção audiovisual. Para falar com a gente hoje sobre esse tema, chamar ao palco o queridíssimo Domênico Macerato, fundador da Rain AI. Seja bem-vindo, Dom. Uma honra ter você aqui, hein? Matthew, Senior Executive Producer da Demil. Matthew, welcome. Eduardo Aquaroni, pesquisador da Flying Content. Seja bem-vindo. E como mediadora, essa coisa fofa que eu amo, Janaína Augustin, nossa curadora aqui também da programação do Ext. Seja muito bem-vinda, Jana. Bom painel para vocês. Oi, boa tarde. Obrigada por terem vindo nesse dia tão quentinho, né? Gostoso. Mas acho que é o melhor lugar para estar, né? Porque a gente tem ar-condicionado aqui, aguinha, fora essas discussões maravilhosas, né? Que a gente quase não tem oportunidade de ter, né? Ainda bem que o Ext está trazendo essa oportunidade. Queria falar um pouquinho dos nossos mestres que estão aqui nesse palco. Como a Mari já apresentou, né? A gente tem o Domênico, que trabalha há anos, né? Com indústria digital, criativa, publicidade, marketing, e que está aí também encabeçando muitas discussões sobre a inteligência artificial. A gente tem o Matthew, que é produtor executivo, né, da Demil, que é um dos maiores estúdios, né, ou produtoras de VFX do mundo, que está aqui, veio, né, de fora para juntar com a gente aqui, mostrar um pouquinho do que está acontecendo lá fora também. E o Edu, que é também um pesquisador, que é um produtor audiovisual, mais focado em jornalismo, imersivo e documentário também. Então, vocês veem que a gente tem 3 mundos distintos que se intercalam de alguma forma, e acho que vai ser muito bom a gente ouvir pontos de vista diferentes sobre o impacto da inteligência artificial no nosso mercado, né, o mercado audiovisual e de comunicação em geral. Então, para não ficar perdendo muito tempo falando, eu quero passar para eles, e eu vou começar com uma pergunta muito aberta, mas eles têm coisas para mostrar para vocês, que eu acho que é bem interessante, que é como que vocês veem o impacto da inteligência artificial na criatividade, em geral, né? O que está acontecendo hoje, que vocês já estão vendo, o que vocês conseguem prever para um futuro, né, curto e médio prazo, o que vocês veem de bom e de ruim. Eu sei que é muita pergunta ao mesmo tempo, mas se vocês quiserem explorar um pouco mais focado em criatividade, eu acho que esse público aqui também tem bastante interesse, né, nessa conversa. Vamos começar com o Dom? Então, vamos lá, gente. Não sei se eu fico em pé, se eu sento. Matthew, do you understand us? Okay. It's okay. Okay. I guess, eu acho que a turma precisa de um minuto ali. Aqui, pronto. Se vocês puderem voltar do começo, eu agradeço. Vamos lá. Maravilha. Gente, eu vou tentar ser breve aqui para sobrar tempo da gente discutir, vocês fazerem perguntas, mas isso que a gente está vivendo agora com inteligência artificial dá uma ansiedade, é um pouco assustador, mas não é inédito, né? A gente passou por transições profundas tecnológicas que mudaram totalmente o jeito da gente trabalhar, né? A chegada do computador no final dos anos 80 se estabeleceu como uma ferramenta de trabalho fundamental, criativa, nos anos 90. A mesma coisa aconteceu com a internet nos anos 2000, né? Chegou na segunda metade dos 90, em 2000 virou a nossa... era impossível fazer criatividade, comunicação, marketing, sem pensar que a gente já está presente de algum jeito na internet. E em 2010, o meio de comunicação dominante foi inventado, né? Na verdade, o iPhone foi lançado no Natal de 2007, 2008 o Facebook, o feed, e 2010 todo mundo tinha uma câmera na mão e todo anunciante sabia
quem era você, onde você estava, como falar com você. E cada uma dessas transições alterou completamente o jeito da gente trabalhar, né? Elas também vieram acompanhadas dessa pergunta, assim, né? O que vai acontecer com a gente? Vai ser bom ou vai ser ruim? Eu lembro meu pai era publicitário, os amigos dele falavam assim, né? O computador nunca vai ser adotado no trabalho porque ele não tem definição, né? Tipo, uma imagem meio ruim. É o que a gente fala do ChatGPT, o ChatGPT é meio burro às vezes, tal. E as pessoas falam, não, isso aí vai acabar com o emprego de todo mundo, tal. Mesma coisa. Enfim, o que aconteceu, né, com o trabalho de comunicação dentro das agências, né? Essa linha do tempo, ela mostra o tamanho de uma agência top 20, uma BBDO, uma DDB, uma Ogilvy, uma JWT, que nem existe mais, ao longo da história recente da publicidade moderna, os últimos 160 anos. Então, se a gente prestar atenção, até os anos 80, a agência a agência integrada era um bicho de 100 pessoas, né? 90, não tinha 200 pessoas, né? 2000, 200 e poucas pessoas, 2010, não tinha 300, e, de repente, nos últimos 10 anos, se você pegar uma BBDO aqui no Brasil, ela tem 800 pessoas, uma BTC deve ter umas 700 pessoas, né? Então, quando a gente pensa do ponto de vista de emprego, principalmente, né, essa curva ela coincide com essas transições tecnológicas, não é que vai acontecer alguma coisa e tudo vai ficar maluco. A gente está num momento maluco há 10 anos. A gente está na anomalia dessa curva, né? Então, na história recente de 160 anos, faz 10 anos que está tudo maluco, né? Então, não é que vai ficar nada maluco. Enfim, e agora a gente tem a quarta peça aí dessa transição, que é a inteligência artificial, tá? E muito rápido aqui, para acabar o que eu tinha para falar para vocês. O que a inteligência artificial vai fazer pela maneira como a gente trabalha e alguns impactos, tá? O primeiro deles é que tudo que puder ser automatizado no mundo será, não só na comunicação, em qualquer aspecto dos negócios, do trabalho, enfim. Informação é a coisa mais fácil do mundo de automatizar, e ela é a matéria-prima da comunicação, né? Então, vocês já ouviram falar da revolução que TI ia proporcionar, né, os trabalhos da tecnologia, isso lá na década de 90, é a tecnologia da informação, né? E aí a gente está vendo agora algo que foi anunciado, né? Faz 30 anos que o mundo fala que o Vale do Silício vai quebrar, vai fazer uma ruptura em vários mercados, tá? Não sei aqui quem já brincou com algum tipo de inteligência artificial para fazer uma imagem, né? Eu dei esse prompt recentemente para uma inteligência artificial desenhar para mim uma BMW M3, que é um tipo específico de carro, né? E a inteligência artificial desenhou isso para mim. Isso é muito melhor do que a inteligência artificial fazia até um ano atrás. E é muito louco, né? Porque a gente tenta olhar o futuro e imaginar que a gente vai ser especialista em mexer com esse tipo de ferramenta. Não, porque se você programa, né, se você não está só usando a ferramenta, se você entende o que está acontecendo debaixo do capô da tecnologia, quando eu peço isso para a inteligência artificial, não é o meu comando, desenho uma BMW M3 que vai para a inteligência artificial. Isso é o que a inteligência artificial escreve antes de pedir para outra inteligência artificial que desenha fazer. E as pessoas não se ligam disso. Então, assim, a gente não vai fazer o que a gente faz hoje só que usando ferramentas de inteligência artificial. Porque essa é uma ferramenta que nasceu para ser autônoma. E não faz sentido a gente ter humanos operando artesanalmente uma coisa que vai ser autônoma, tá? Então, profissionais não serão mais pagos no futuro para processar informação, para gerar texto, para levar pixel de um lado para o outro da tela, né? E a maioria desses cargos vai acabar. Travou aqui para mim. Opa. Empresas que dependem da venda de hora humana vão ter que mudar o modelo de negócio e o processo de trabalho, porque você não vai mais precisar de horas para fazer algumas coisas, você vai fazer em segundos, né? Isso é meio natural, esse é um impacto. Eu não sei se ele é positivo ou negativo, ele é um impacto. E indivíduos vão competir de igual para igual com empresas inteiras. Então, será que a empresa vai demitir as pessoas e usar a inteligência artificial? Né? E aí eu faço essa pergunta. Quem é que tem a vantagem? A empresa que vai demitir as pessoas e adotar um exército de inteligências artificiais? Ou os talentos dessa empresa, que vão ter à disposição o mesmo exército de inteligências artificiais
mas ainda tem o talento, a experiência e a visão para usar isso da melhor maneira possível. Enfim, aqui, quem quiser depois me seguir, tem mais provocações como essa, mas esse é só um começo do que eu acho que vem pela frente. Obrigada, Dom. Só para eu adicionar uma opinião, eu lembro, há 30 anos atrás, sim, eu já era nascida, não existia celular, né? Então, se alguém falasse para mim, vão existir pessoas que vão programar aplicativos para celulares. Naquela época, eu ia falar, do que vocês estão falando? Então, eu imagino também que, hoje em dia, a gente só vê o lado, vamos perder emprego, mas você imagina quantos outros empregos vão surgir, né, a partir de agora. Então, acho que a gente não precisa ser tão pessimista, tem gente muito pessimista já com inteligência artificial, mas eu acho que precisa conhecer, né, entender o que significa prompt, como perguntar as coisas direito, e estar sempre ouvindo, né, pessoas que estão discutindo profundamente. Uma delas é o Edu. Edu, você quer contar um pouquinho para a gente a sua perspectiva com relação ao futuro da criatividade? Obrigado. Eu também vou ficar de pé, acho que é mais fácil falar de pé, né? Eu sou jornalista, mais recentemente eu sou pesquisador, e eu faço parte de um laboratório na USP, que é o Lab Art Media, e também faço um doutorado na Universidade de Lisboa. Eu brinco que eu estudo duas coisas que não existem, né? Eu estudo jornalismo, que está quase deixando de existir, e eu estudo realidade virtual. Mas eu vou falar de coisas um pouco mais concretas. Deixa eu pegar aqui o clicker. Queria começar falando de inteligência artificial, falando de receitas. Há um ano, o New York Times fez... O New York Times tem um aplicativo que chama Cooking, então eles têm eles têm uma cozinha profissional ali que eles testam receitas, né? E eles pediram uma ceia de Thanksgiving, né, do Dia de Ação de Graças, para o GPT-3, isso faz um ano, para escrever as receitas. E foram testar, né, as receitas. O DALL-E também desenhou, né, como é que seria essa ceia. Então, a gente vê ali, do lado esquerdo, como deveria ficar, né? E do lado direito, como é que ficou na prática. Então, obviamente, tem uma diferença, né, entre o que a gente gostaria e a realidade. E o pessoal do New York Times que trabalha com isso, naquele momento deu um suspiro de alívio e falou assim, olha, a gente não está sem emprego ainda, né? Porque naquelas receitas que pareciam perfeitas, feitas pelo GPT, faltava sal, faltava gordura, faltava alguma coisa que a hora que você lia a receita, você não conseguia identificar, mas na hora de você cozinhar, você notava que isso estava faltando. Lembrei do seu pai, agora que você contou, óbvio que isso vai mudar e vai melhorar, né? Não estou dizendo que isso vai continuar assim, mas acho que é importante que a gente entenda que ainda tem uma diferença entre linguagem do que essas inteligências produzem e realmente o conteúdo, né? Uma pesquisa dessa semana, né, mostra que os leitores de notícias, eles querem saber quando a notícia é produzida com inteligência artificial. Os jornais ainda não sabem muito bem como fazer isso, mas eles querem saber. Mas o público, quando sabe, confia menos naquela notícia. E eu acho que a questão de confiança é algo que a gente vai ter que discutir entre a gente, com o público, como é que esse uso de inteligência artificial vai funcionar. Em documentários, acho que já começou a ser usado, e essa quebra de confiança a gente viu. Nesse documentário do Anthony Bourdain, ele, né, depois de morto, quando ele aparecia lendo e-mails dele. E alguém notou, falou assim, como assim? Né? Como é que ninguém lê o próprio e-mail em voz alta? Né? Não era ele lendo, né? Era uma inteligência artificial, a partir da voz dele, que estava lendo os e-mails, e os produtores do documentário esqueceram de avisar o público disso, e a reação não foi positiva. Um ano depois, a gente está falando já de 2022, um recurso parecido foi usado nesse documentário sobre o Andy Warhol, só que dessa vez o público foi avisado, né? Então estava claro ali que todos aqueles trechos que o Andy Warhol estava lendo dos seus diários era, né, uma voz artificial que simulava a voz dele. Acho que ajuda um pouco, né, que o Andy Warhol já tem uma voz meio robótica, né, ele tinha. Então, nesse sentido, né, essa própria inteligência artificial não ficou fora de contexto. Mas a gente começa a ver usos diferentes. Então, a BBC fez um documentário sobre Hong Kong e que entrevistava 3 ativistas pela democracia em Hong Kong. E a gente sabe o risco, né, que é se expor, e eles não poderiam se expor. O jeito tradicional de fazer isso, né, era fazer aquele mosaico no rosto da pessoa, né, fazer o que a gente chama de voz de pato, né, coloca aquela voz do Pato Donald, né, para que a gente não identificasse. Mas esses recursos que o audiovisual usa, eles meio que desumanizam, né, a gente. Ninguém quer ouvir uma história emocionante de alguém que é pixelado, né, ou que tem uma voz de pato. Então, a BBC usou uma máscara, né, um deepfake,
para trocar o rosto e para trocar a voz dessas pessoas, para que elas pudessem ter os depoimentos. E você olha o documentário, né, a sensação que você tem, a relação que você tem é que você está ouvindo alguém falar, e de fato você está ouvindo, mas com uma máscara digital. Então, esses recursos já estão sendo usados, a gente tem que entender como é que isso está impactando o audiovisual. E agora, em 2024, vai sair um documentário sobre Edith Piaf, uma lendária cantora francesa, e que, a partir de 4 minutos de voz, eles vão criar um documentário inteiro e também vão recriar algumas imagens da Edith Piaf, então a gente tem que ver como isso vai ser feito, como vai ser produzido, qual vai ser a reação. A gente tem que ver, tem ainda um estranhamento quando isso acontece, mas acho que a gente tem que acompanhar isso de perto, né? Eu mesmo fiz, durante esse ano, eu fiz uma pequena história documental em 360 graus sobre uma senhora que se chama Dona Maria. A Dona Maria, ela ficou 30 anos aprisionada numa casa de família, não muito longe de onde a gente está, né? E aí, finalmente, ela foi libertada e a gente foi ouvi-la, né? E a gente decidiu contar as memórias da Dona Maria com o auxílio do Midjourney, né, para criar imagens dessa memória que a gente não tinha. E a gente enfrentou uma série de problemas, né? Um dos problemas, eu vou só destacar um deles, quem avisou, né, o Ministério do Trabalho sobre a condição da Dona Maria foi um segurança de rua. A gente que mora aqui, a gente sabe mais ou menos o que é um segurança de rua, né, em São Paulo, etc. E eu disse, né, para o Midjourney, e é muito interessante o que o Domênico mostrou em termos de prompt, né, e eu pedi especificamente ali, not carrying any guns, né, sem armas. E todas as imagens que eu consegui, eu testei dezenas, todas com uma arma muito clara, né? Então, se você fala, né, de policial ou de segurança, pelo menos naquele momento, o Midjourney trazia uma imagem de um policial, de um segurança sempre armado, quase uma lembrança de um policial americano, né, de SWAT, etc. Tinha algumas fotos de óculos escuros, fotos não, né, imagens. Então, é importante saber que tem essa diferença entre o que você pede e o que ela de fato produz. E nesse caso é muito claro a diferença, em alguns outros casos é muito mais sutil, e a gente tem que perceber isso. Eu também quero chamar a atenção para projetos que estão surgindo, que são muito interessantes. Esse aqui também de um colega da USP, que está na Bienal de São Paulo, que acho que vai até domingo, e que vale a pena ver. Ele junto com a mãe dele, ele tem um projeto que se chama Frente 3 de Fevereiro, fala sobre o movimento negro em São Paulo. É interessantíssimo os projetos que eles fazem, e eles têm uma sala na Bienal atualmente. E quem dá as boas-vindas e quem faz a narrativa da sala é a mãe dele, que já morreu. Então, ele recriou a mãe com inteligência artificial e com deepfake. E é muito interessante as escolhas que eles fizeram. Tem alguns momentos que fica claro que isso, então, tem algumas falhas de projeto que eles deixaram isso, até para mostrar para o público que aquilo, você tem uma camada artificial ali, você tem uma camada digital, mas acho que vale muito a pena a gente ver, para ver como é que isso está sendo construído em termos de narrativa, em termos de arte. Nos Estados Unidos, acho que começam a surgir projetos muito interessantes, né? Isso aqui é um programa de TV, começou para o canal a cabo, para o canal de streaming da CBS, que se chama Tuning Out the News, que é uma espécie de telejornal misturado com cartoons, com assuntos do dia. Então, a inteligência artificial entra para fazer com que esse processo de animação que é demorado, se torne mais rápido, a ponto de você conseguir ter um assunto do dia factual. E você tem essas conversas entre, né, pessoas reais e cartoons. Isso foi produzido, é a produtora do Stephen Colbert, por isso a foto dele ali. E eu acho que aí começa a ficar interessante, porque ao colocar um cartoon entrevistando alguém, as entrevistas são diferentes. Você pode ser, muda a persona, você pode ser um pouco mais duro, então você vai entrevistar um político, não é você um jornalista entrevistando, é um cartoon. Eu sonho em fazer um projeto, por exemplo, de esportes, em que o Patolino entreviste o Neymar. E talvez as respostas sejam melhores e mais reais, porque ele não está acostumado a falar com um desenho animado e está acostumado a falar com outras pessoas. Então, a gente quebra um pouquinho do media training, quebra um monte de coisas. Então, acho que a inteligência artificial começa a proporcionar projetos assim. E eu vou fechar com 2 projetos que eu acho que são incríveis e que usam inteligência artificial de uma forma de conversa. Um é um projeto de 2018 de um artista do Paquistão, que ele fez um projeto que chama Terminal Tree, em que você consegue conversar através de um óculos de realidade aumentada e de uma camada de inteligência artificial que proporciona essa conversa com um holograma. E você faz perguntas para esse holograma, e o holograma vai respondendo, e à medida que ele responde, ele vai ganhando forma, e esse holograma são pessoas
muçulmanas entrando nos Estados Unidos. Você tem que decidir se elas podem entrar ou não através da conversa. É super impactante, é muito legal e faz com que todo mundo pense, né, o seu próprio papel, o seu próprio preconceito. E o segundo projeto que usa a inteligência artificial de uma forma similar é um projeto que vem desde 2015, que chama Dimensions in Testimony, é feito por uma fundação americana que foi criada pelo Steven Spielberg, depois que ele fez a lista de Schindler, e são grandes entrevistas com sobreviventes do Holocausto, entrevistas de mais de 20 horas, né, em estúdios assim, e que você conta, né, uma vida inteira, né, e que você transforma, né, essas entrevistas numa espécie de holograma, não é um holograma tecnicamente, e que você consegue conversar com essas pessoas. Então, tem aqui uma imagem que eu acho que é muito impactante, que é um auditório como esse, e aqui em cima do palco tem uma tela, mas iluminada de uma forma que parece que tem profundidade, parece que tem 3 dimensões, e a gente que está na plateia, consegue fazer perguntas, e o vídeo responde. Tem uma camada de inteligência artificial que entende a pergunta e vai buscar no vídeo aquele melhor trecho. E chega uma hora que você esquece que você está conversando com o vídeo, que você pode estar conversando com uma pessoa que já não está mais aqui. Então, a gente resgata algo que é profundamente humano, que é o poder da conversa, que é a humanidade, através de uma coisa tão tecnológica assim. Então, acho que tem caminhos muito interessantes para isso. Obrigado. Obrigado, Edu. Bom, Matthew, agora vamos ouvir a sua opinião. Acho que do mercado de VFX, né, de efeitos especiais, talvez seja um dos que a gente está vendo que está sofrendo maior impacto, né, com as ferramentas de inteligência artificial. E eu queria saber um pouco a tua opinião, não só sobre o que você está prevendo para o futuro, mas também o que a gente pode fazer com a inteligência artificial que nenhum humano pode fazer. Como que a gente pode explorar, além do que é automatizar o que a gente já faz muito bem? Né? Que dá para brincar com isso que a gente talvez não esteja enxergando agora e que talvez, né, com o VFX e tal, vocês já estejam tateando um pouco. Hello, everyone. It's good to meet you, and I apologize. My Portuguese is not up to par to be able to deliver this in Portuguese. I'm Matthew with the Mill. I work in our New York office. I actually live here in Brazil. I go between Rio and São Paulo, and my Portuguese should be a lot better. This is just the cover page. This is a spot that we did for Salesforce, and there's some other stuff in here that I'll go through. You know, we have our piece of the AI is kind of in content creation. You know, we're using it to make things. We're using it creatively, as you'll see here. We're using it to automate some sort of more simple tasks like Roto for ourselves. We're using it, you know, to do deep fakes. You know, some of the things that my colleagues here were talking about are things that we can do. You know, bringing people back from the dead, creating the child version of, you know, an athlete to appear in a spot are some of the things that we're doing. You know, we're looking at the future as well. You know, how we can kind of use it as a tool for our company. You know, we're a global company. We have a lot of clients and different sort of projects, and how can we make our work more efficient, and how can we be better for our clients? You know, there's also, when we get projects like this too, not this one, but I'll talk about some others. Oh, actually, I need the clicker. Thank you. That's a good thing. Let me see how this works. Where do I? Okay, hold on. Oh, let me just go back. Do I hit? Okay, there we go. And we'll talk about the difficult ethics as well. All right, where do I point this thing? Okay, next slide, please. That will be, okay, this is a lot better. So this is a little bit of kind of how we're using this. You know, we have a department that's kind of looking at these things. You know, we use it in our VFX work, you know, generative AI, I'll show you in a second, rotoscoping. You can imagine we do a lot of that. We're doing, you know, kind of in tracking with our CG work, you know, to kind of quickly model faces. Our team in Shanghai is working on
some technology right now that allows us to reanimate faces. So if you had a line that you captured on set, you wanted them to say something different, we're working on a way to kind of make that happen without having to reshoot, change languages, things like that. You know, image frame generation. You know, for us, we do a lot of kind of 3D visual effects. You know, we're putting backgrounds in quickly, where we previously would have to do like very long, extensive matte painting. We can now quickly iterate and ideate different environments. You know, concept art, story frames, things like that. You know, deepfakes are a big one for us right now. We do a lot of celebrity work, aging, de-aging, creating celebrities, and also creating their child version. And then, you know, we're doing some of these things with imagery for treatments and pitches that we do. Next slide. So this is a spot for MasterCard. I'm going to see if you can click on it and make it larger. That would be great. Maybe go back to the presentation. We can probably watch it in here. So I'll give you a summary of this. Basically, it's Messi as an adult and Messi as a kid. Obviously, we didn't have both of them, you know, on set. So we took pictures and video of him as a kid. And then if you skip to the next page, could you go to the next page? These are three. Oh, that's interesting. These are three really great examples, which I will share with you guys. They worked great on my computer. Click them and see what happens. Okay. I will happily share this presentation, and you can see it later. Basically what it was is we went through a process where we casted different sort of kids that looked similar to Messi as a child. We then had trained the deepfake on their faces already. We tested each of these kids because the goal when we're doing a deepfake is to see if we can get, we want to start with as close to the target as possible. So with these kids that we were potentially casting, we tested to see what their result would be. And you can see, I think in this frame right here, you can see these three kids. And they were just different potential talent, and we put their faces on just to see who would give us the best result before we picked which of the talent to feature in the spot. This is kind of a behind the scenes of how we did this. And there he is. It's pretty cool, I have to say. And with something like this, I mean, it brings up kind of the ethics of it. Fortunately, we had obviously the permission of Messi and you know, all of that, so we didn't really have to worry about something like this. And this one is a kind of before and after of what was shot and then what we made. And you can just kind of see the process that we went through. And then also too, like these things don't come out of the box, you know, out of our software perfect, right? We have to do some beauty work, like there's some cleanup to do. You know, with a lot of these deep fakes too, there's some limitations. You know, you can't, slow movement, you know, it needs a face to kind of like track to. So it's not always easy to get these. There are some kind of creative limitations as far as like camera moves and things like that. This Salesforce, if you play that. If AI collects your data in a forest and no one's around to watch it, what happens? And this is just a
pretty example of using AI as a creative element, right? We're not trying to hide anything. We're not trying to fake something. We're actively looking to have that AI look, right? You could see that it kind of like swims a little bit. It's obviously AI, because when we see kind of quick AI videos, it has that little stutter sort of to them. But in this particular case, that was something that we wanted and the client wanted. I think Salesforce is doing some kind of AI work for their customer management platform, and so it kind of made sense. But that's just a good example of how we're kind of mixing live action and AI intentionally. Sometimes we don't want that kind of swim. We don't want it to know. Could you go back to that presentation? And skip a couple slides. And just go to the next slide. No, it shouldn't be. Then go back a couple. I've got it on my laptop. It's okay. I think when we're looking at AI too, like I am looking at a project right now that, you know, we did a spot for Hugo Boss recently that had Gigi Hadid and it had Maluma in it. And one of the responsibilities that we have, kind of as the people that are doing this, we want to sort of protect ourselves as well, is the legality and the ethics of this, right? Which is kind of a very important topic. We've discovered that, you know, we're educating our clients that, you know, if you, depending on how you choose to pursue this, like if you use Midjourney, that's open source, that's the public, you have no control over the data set. Oftentimes we'll advocate for creating our own data set, you know, and so this Hugo Boss spot that I did, which had these two celebrities in it, we created our own data set. We knew that we had rights to all of these images. We had rights to the videos. We didn't have to worry that someone somewhere was going to say, oh, that's my image somewhere, and kind of end the entire thing. So that's an important consideration, sort of when you're looking at this stuff, which is kind of where your data is being sent. There's also, you know, I think you were saying, telling people what you're up to, you know. I know that Intel has a technology that can establish deepfakes or not in a commercial. It somehow is able to establish blood flow in a face in the course of a commercial and can tell you if it's a deepfake or if it's an actual human. So I think stuff like that's definitely going to come, you know, on the rise. I mean, for us at the Mill, you know, we're looking at it as a tool. It's a tool to make things more efficient. It's a tool for us to do better work. You know, ultimately, I think it is probably going to change the way that we work. You know, and in 2 years, we're probably going to be able to say, here's a shot of a beautiful mountain road. Put me a BMW M3 speeding along at 75, you know, miles an hour, and I want these features on it, and it'll do it very quickly, which that used to take us, you know, a couple of months in CG to do something like that. So I think there's tremendous opportunity for it. I think probably the next part of our conversation is going to be how we navigate some of that. Bom, a gente tem poucos minutos, na verdade. Eu queria saber se tem alguma pergunta na audiência, se alguém quer falar alguma coisa. Se não, eu faço uma última aqui. Tá bom. Se alguém quiser falar, levanta a mão, tá? Que tem pessoas com microfone aqui na sala. Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu já ouvi essa pergunta muitas vezes, inclusive eu perguntei para o ChatGPT e ele não soube responder, que é o que vai sobrar para nós humanos? O que uma máquina nunca vai poder fazer, não vai poder substituir na área de produção audiovisual, claro, né? Vocês têm alguma ideia? Eu sempre gosto de olhar um pouquinho para trás e ver o que já aconteceu. Acho que há quase 10 anos, um grupo de girl band do Japão
criaram uma personagem virtual. Então, eram 6 meninas e criaram, acho que, uma 7ª. E essa 7ª menina era uma mistura das outras 6. E também não contaram para o público, né? Fizeram uma experiência ali e a mídia entrevistou e ela tinha fãs. Ela tinha uma vida própria ali. Até que 6 meses depois contaram e quase que a experiência chegou ao final. Eu acho que se a gente pensa num extremo, né, de seres virtuais e seres digitais povoando tudo isso, chega uma hora que tem um limite, né? Chega uma hora que a gente está vendo agora, os Rolling Stones estão falando em fazer um show como hologramas, o ABBA já está fazendo um show como hologramas, o Frank Zappa está fazendo um show como holograma há muitos anos. Mas os fãs do Frank Zappa têm uma certa idade, alguma hora eles morrem. Talvez os dos Stones continuem por mais tempo, mas chega uma hora que, se você não renovar isso, se você não tiver essa relação humana, toda essa possibilidade tecnológica que a gente vai ter com inteligência artificial, e já tem, eu acho que ela atinge um limite, e a gente tem que saber. Eu acho que, para a produção de conteúdo, tem um problema que é fazer rápido demais, né, que a gente consegue volume, né, então, o Matthew está falando como os prazos vão diminuindo, mas eu acho que chega uma hora que a gente tem que saber que tem um limite de velocidade, porque senão a gente também não consegue nem pensar no que está fazendo. Então, eu acho que tem essas questões que a gente vai precisar levar em conta, como coletivo. Tem uma diferença entre uma ideia criativa e uma ideia original. E a diferença básica é a seguinte: a ideia original, ela origina uma coisa no mundo, né? Então, se você pega Blade Runner, 82, né? Blade Runner, lá em 1982, ele definiu o visual do que é o futuro distópico na ficção. E quantas execuções criativas, mas que meio que bebem dessa fonte, a gente viu ao longo dos últimos 40 anos. Né? Então, eu acredito que a gente vai resolver muita coisa, ou melhor, eu acredito que a inteligência artificial vai resolver muita coisa na nossa vida, mas a gente ainda vai precisar continuar colocando coisas no mundo que são originais. A gente vai precisar continuar originando coisas no mundo, porque a inteligência artificial ela é muito boa de processar informação que ela conhece. Né? Por que o GPT sabe escrever? Porque ele leu tudo que a gente colocou, vocês, inclusive, colocaram na internet nos últimos 30 anos. Mas ele só consegue ler o que está no mundo. Né? Ele não consegue extrair nada da cabeça de alguém que cria, ainda, pelo menos, e colocar isso no mundo e dar vida para isso. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente vai continuar tendo um papel fundamental de pessoas criativas com visões originais, colocando isso no mundo e gerando um valor imensurável. Né? O próprio Ridley Scott, que dirigiu Blade Runner, também dirigiu o que é considerado o spot de TV mais famoso de todos os tempos, que é o 1984 da Apple. Não sei se tem algum marqueteiro aqui, mas pensa num ROI, né? Tem 40 anos a campanha, está aí ainda sendo lembrada. E aí, eu acho que fica uma questão para o futuro, que é esse tipo de criatividade humana, original e de valor imensurável, o processo dela é difícil, é custoso, é embaçado. Você não consegue falar, me dá uma ideia, o Ridley Scott, me dá uma ideia, e daqui 5 minutos ele volta com o Blade Runner. Né? E aí fica a questão que as empresas estarão dispostas a investir nesse tipo de processo, nesse tipo de valor, né, nesse tipo de talento, buscar esse tipo de visão. E essa não é uma questão só de negócio, é uma questão de ética, né, porque a inovação ela tem que avançar junto com a responsabilidade. Né, quando uma tecnologia capaz de gerar imagem, ela afeta a vida do fotógrafo, o fotógrafo tem grande chance de aprender a nova tecnologia e continuar trabalhando. Mas o estúdio do fotógrafo, segurança do estúdio do fotógrafo, a equipe de limpeza do estúdio do fotógrafo, não consegue se adaptar tão rápido. Então, acho que a questão do futuro existe um papel para os humanos, sim. Esse papel ele não é barato, ele não vai ser rápido, ele não é fácil, ele não é previsível. E até que ponto as empresas estão dispostas a passar por todo esse processo custoso para buscar algo que tem muito, muito, muito valor. I think for us, we're looking at, I guess it's
for AI and kind of generating content, there's two things, right? There's an original idea. You can put something into ChatGPT. It'll give you something interesting. There's using it in a commercial aspect, like we would do. And we've discovered that it's very difficult to control and to replicate. You know, you're putting a request, I want a BMW in, right? And your request is only as good as your request. And you have to then, if you don't like what you get, you have to try again. You have to try again, you have to try again, and hopefully you get something that you like. Now imagine putting that into a 30-second commercial, right, where you want the exact same thing every single time. Like, you know, AI hasn't really been able to do something like that yet. So I think from the human perspective, if we're talking about kind of creativity and content, you know, it's going to be the critical eye. It's going to be people who can write prompts. It'll be the technology to be able to take what you make and duplicate it as you want to. I think the art world and, you know, the kind of commercial world are two different applications of something like this. You know, you can make some fantastic things very quickly, and it's a completely different expression for an artist. And I think on the commercial side of things, you're definitely going to need human intervention to kind of coax out the things that you want. Thank you. A gente tem uma pergunta da audiência. A minha pergunta é um pouco para os três, em função da área de cada um. Como que a gente trabalha com, por exemplo, direito autoral, quando já existe AI sendo usada hoje? Então, eu vou dar dois exemplos práticos que eu tive a oportunidade, foi incrível para mim. Eu trabalhei em uma agência que teve que fazer uma entrega de obras de arte. Como seria a visão de uma copa de árvore de artistas que já faleceram? Então, a gente foi atrás de artistas que já estariam em domínio público, a gente fez toda uma pesquisa, toda uma questão jurídica, e a gente sabia que a gente tinha um controle um pouco maior, só que a plataforma usada foi o Midjourney. Então, a gente sabia que era uma geração de AI pública, mas que não feria os direitos autorais. E aí, o resultado dessa obra, como que a gente trabalha, a gente que está na produção, no dia a dia, que já está começando a colocar isso? E o outro exemplo que eu vou dar é o Runway, que é um aplicativo que já está possibilitando fazer uma animação. E, se vocês me permitirem, como é que fica o compilado desse projeto? É agência? É produtora? É cliente? E quando se trabalha com conteúdo, que a gente está, cada vez mais as agências, entrando em conteúdo para as marcas, conteúdos próprios, até agências criando seus próprios produtos. Como fica essa linha fina hoje? Vai ser estudado, mas e a gente que está com essas ferramentas na mão? Tem bastante coisa aí na sua pergunta, tá? Então, eu vou começar pelo final, porque eu acho que toda essa noção da organização de cliente, agência, produtora, isso vai se quebrar, né? Não se quebrar no sentido de que catástrofe, não. O futuro a gente vai ter vários futuros. Isso que existe hoje vai continuar existindo de algum jeito e teremos coisas novas. Então, para mim, e eu falei isso rapidamente aqui no começo do papo, a inteligência artificial ela é autônoma. Então, eu não vou falar para a inteligência artificial, me faz um filme aí. Se eu sou o dono de um restaurante, eu vou falar para uma inteligência artificial ou um sistema de inteligências artificiais integradas, eu vou falar assim, seguinte, eu preciso que você encha o meu restaurante essa semana. E aí uma série de algoritmos autônomos vão pensar como fazer isso. Eles vão analisar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no calendário da semana, o que vai passar na TV na quinta-noite, se tiver algum jogo muito importante, ela vai ter que trabalhar bem para trazer gente para o meu restaurante, ela vai criar uma campanha, ela vai criar imagem, né? Então, as lógicas de trabalho, eu te convido a repensar essa lógica como ela é hoje, né? Eu acho que vai ter muita coisa diferente do jeito de trabalhar no futuro. E, especificamente sobre a questão do direito autoral, isso daí daria 2 horas de conversa aqui, mas ela é muito mais sobre direito do que sobre autoria. Então, você tem que imaginar que tem uma série de zonas cinzentas entre o que pode e o que não pode.
Se você pensar do ponto de vista técnico, o que uma inteligência artificial não está fazendo não é diferente do que uma pessoa faz na hora de criar, né? Uma pessoa que aprende a desenhar, ela olha trabalhos de vários autores para aprender a desenhar, né? Mas eu acho que, a princípio, né, para ser bem prático, assim, para o presente, a gente deve delegar sem abdicar da responsabilidade. Então, assim, aquele trabalho foi executado, seja lá com qualquer que seja a ferramenta, mas a responsabilidade daquele trabalho, ela é de uma pessoa de carne e osso. Deveria ser de uma pessoa de carne e osso. Né? E, obviamente, a gente, infelizmente, como disse Graham Greene, justiça a gente vai ter no além. Nesse mundo, a gente tem a lei. E eu acho que define um pouco de como a gente deve atuar nesse momento, passo a passo. Pessoal, adoraria ouvir a opinião do Matthew e do Edu, mas tem uma placa enorme escrita fim. A gente tem que respeitar o horário até para a próxima palestra. Eu queria agradecer aos meninos que estão aqui, grandes mestres de AI, e a presença de vocês aqui também. E Mari, nossa incrível gênia, que bota isso de pé, e toda a equipe envolvida também por fazer isso acontecer todo ano. Obrigado.